só está faltando uma coisa: o aparecimento do anticristo. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, eu sempre ouvi dizer, inclusive o senhor já pregou, pastor, eu lembro, eu estou há anos com o senhor, eu já ouvi do senhor falar que quando viesse a grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus não estaria mais aqui na terra. Eu já preguei isso. Mas conforme os fatos, as coisas vão acontecendo, Deus vai nos dando revelação, a gente percebe que errou em algumas concepções, principalmente no Apocalipse. Eu, quando era criança, ou talvez há uns 40 anos atrás, eu imaginava que a forma como o anticristo iria nos marcar seria com ferro e fogo. E eu pensava: olha, vai ser terrível, ele marcando as pessoas com ferro quente. Eu imaginava assim, porque naquele tempo nem se ouvia falar em computadores, nem se ouvia falar em chip, muito menos. Eu nem imaginava que seria essa tecnologia. Como também, na época que eu aderi a essa linha de pensamento, essa escola teológica que acha que as pessoas, os crentes, os salvos não vão estar aqui na grande tribulação, já existiam 3 correntes de pensamento. Aqueles que acreditavam que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, aqueles que acreditavam que a igreja seria arrebatada no meio da grande tribulação, e aqueles que acreditavam que a igreja seria arrebatada depois da grande tribulação. Quando eu estudei no seminário há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, eu aprendi isso. Existem 3 correntes de pensamento. Os teólogos se dividem na forma de interpretar o Apocalipse. E uns acreditam que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, antes desses fatos que estão aqui narrados acontecerem. Uns acreditam que a igreja será arrebatada no meio, e outros acreditam que ela será arrebatada no final. Eu acreditava, eu era mais pendente para essa primeira linha, que acredita que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Mas depois, com o decorrer do tempo, eu mudei minha concepção. E não é errado. O pensamento da gente vai evoluindo. E eu comecei a levar um monte de coisa em consideração, e hoje eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, ela experimentará uma parte dessa grande tribulação, e ela será arrebatada exatamente no meio da grande tribulação. No meio. Quantos anos acontecerá a grande tribulação? 7 anos. A metade é nos 3 anos e meio primeiro. E o que levou o pastor a mudar de opinião assim? Muitas coisas. E uma delas é que nós não somos em nada melhores do que os cristãos da igreja primitiva. Se os cristãos da igreja primitiva sofreram, foram jogados na arena dos leões, queimados nas fornalhas, arrastados pelas ruas, decapitados, cerrados ao meio, quem somos nós para não passarmos também pelas mesmas coisas? Não somos em nada melhores do que eles. E outro fato: a igreja hoje está num estado de corrupção, de mistura. Ninguém mais sabe ao certo quem é e quem não é. Porque hoje nós vemos igrejas cheias por aí, lotadas, templos grandes. E no meio desses templos, milhares, multidões de pessoas buscando. Mas não se sabe se estão realmente buscando a Deus ou simplesmente estão buscando a prosperidade, estão buscando algo material, ou até mesmo algo na vida sentimental. Não se sabe quem são verdadeiramente os verdadeiros adoradores. E esta separação, essa retirada do trigo do meio do joio, dos bodes do meio das ovelhas, acontecerá exatamente quando passarmos pela provação do fogo. É no fogo que nós seremos provados, é no meio da fornalha que cada um aqui vai ser provado na sua fé. Se a fé é genuína, se a fé é verdadeira, se você realmente tem o Senhor Jesus como seu Senhor,
e não cede, mesmo no meio da pior tribulação. Se os cristãos lá no Oriente Médio estão provando a sua fé com as suas vidas, hoje, e nós vamos depois no final levantar um clamor pela Síria, crianças estão morrendo, uma cidade de cristãos estão morrendo, sendo decapitados, simplesmente porque eles declaram sua fé em Jesus. Será que nós somos melhores que esses cristãos? Será que nós não podemos passar também por uma parte dessa grande tribulação? Ou será que Jesus vai nos poupar porque somos mais queridinhos? Porque somos brasileiros? De forma alguma. A igreja do Brasil não é melhor do que nenhuma outra no mundo. Nós somos tão corruptos e estamos tão misturados na nossa fé com as demais igrejas do mundo todo. E o fogo é que vai purificar a igreja do Senhor. O fogo é que vai separar o trigo do joio. O fogo é que vai dizer quem é de Cristo e quem não é. Porque quem não for de Cristo, quem não colocar totalmente a sua fé, a sua confiança em Jesus, quando chegar esse dia, quando estivermos nos dias do governo do anticristo aqui na terra, que ninguém mais poderá comprar ou vender se não tiver esse chip nas mãos, quando a fome apertar você, quando você vê os seus filhos morrendo de fome, e você não puder fazer nada, não pode usar o seu dinheiro no banco, não existe mais ninguém para te ajudar, para te dar alimentos, quando eu e você não encontrarmos mais alimento no lixo, o que iremos fazer? Ou cederemos à tentação, daremos nossas mãos para sermos marcados, ou morreremos, mas sem negar a nossa fé, sem negar a Jesus. Isso está pertinho de acontecer. Como eu disse, eu não dou mais do que 10 ou 20 anos para essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Vai ficar gravado. Eu falo com toda a responsabilidade como profeta do Senhor. Não passa de 10 ou 20 anos. É o tempo de nós estarmos nos preparando. É o tempo de nós estarmos vigiando. É o tempo de nós estarmos nos fortalecendo na fé. É o tempo de nós não perdermos mais tempo com coisas. Continue trabalhando, continue estudando, continue levando sua vida, mas saiba que tudo isso não é o mais importante. O mais importante é estarmos preparados para o dia, para quando essas coisas acontecerem. E tem mais. Essas coisas podem acontecer daqui 10, 20 anos. Tudo isso está no Apocalipse. Mas o meu encontro com Jesus também pode se dar hoje, amanhã, essa semana, nos próximos dias. O meu encontro com Jesus se dará no momento que eu deixar esse mundo, no momento que eu estar separado desse corpo, no momento da morte chegar. E como estamos preparados? A palavra do Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Temos que estar preparados a todo momento. Como, pastor? Continue crendo, não deixe de crer, não vacile. Não é tempo de vacilar, não é tempo de titubear, não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo de ficar entre dois pensamentos. Eu disse aqui no domingo passado, salvação parece ser fácil, porque basta crermos no sacrifício que Jesus fez pela nossa vida, não é mesmo? Basta nós acreditarmos que Ele pagou a nossa pena, Ele morreu, tomou a pena de morte no nosso lugar, exatamente para nos justificar, para nos absolver, para nos deixarmos sem pecado, não é verdade? Parece ser fácil, é só acreditar. Mas se fosse fácil, 2/3 desse mundo não estaria salvo. Apenas 1/3 professa a fé em Jesus. E desse 1/3, metade podemos dizer que são cristãos nominais, só de nome. Então quer dizer que eu e você, que hoje nós declaramos nossa fé em Jesus, somos um no meio de
milhões. Um no meio de milhões. Valorize tua salvação. Você foi escolhido no meio de milhões. Você pode ver quantos, somente levando em conta o seu círculo de amizade, quantos no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio das pessoas que você conhece, professam a fé em Jesus. Talvez você seja 1 em 10, 1 em 20. Olha que privilégio. Jesus te escolheu para a salvação. Mantenha essa fé, creia. Se você está aqui hoje, é porque sua chama está viva. Existe azeite na sua lamparina. Conserve esse azeite, conserve essa chama no seu coração. Ainda que esteja fraquinha, ainda que esteja quase apagando, ainda que a lamparina esteja no finalzinho, renove-se, avive-se, reanime-se. Não é tempo mais de desanimar. Eu falava aqui no domingo sobre o perigo de nós estarmos fracos. É tempo de nos fortalecermos. Você pode dizer assim: pastor, tu não sabe da minha vida, não sabe os erros que eu ando praticando, você não sabe como a minha vida está, você não sabe como eu tenho pecado. Mas você está aqui debaixo da graça de Deus, pedindo misericórdia, suplicando que o Senhor perdoe você, que o Senhor guarde a tua vida. A primeira carta de João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você está aqui, sua chama ainda está acesa, existe óleo na sua lamparina, consegue. Martinho Lutero, quando ele estava para morrer, um ex-monge Martinho Lutero, que havia passado anos recluso no convento, ele, no século XVI, ano de 1517, ele percebeu que a igreja que o Senhor Jesus instituiu aqui na terra, estamos estudando isso no nosso curso teológico aos domingos 10 da manhã, e eu falava hoje, que após ele descobrir esses 95 pontos em que a igreja estava falhando, em que a igreja estava modificando, alterando as escrituras, ele afixou essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele disse: olha, hoje eu rompo com essa igreja, a igreja prostituta, a igreja descaracterizada, a igreja que não é a noiva, mas é uma prostituta, a igreja que está vendendo a salvação, a igreja que está vendendo o perdão dos pecados, a igreja que se corrompeu pelo maldito dinheiro, a igreja que instituiu até mesmo oração pelos mortos, a igreja que fugiu da sã doutrina. Hoje eu rompo com essa igreja, eu não pertenço mais à igreja prostituta. E ele afixou essas teses na porta da Catedral da Alemanha, e assim a igreja reformou-se. Ano de 1517, outubro de 1517, século XVI. Hoje nós estamos no século XXI, passados esses 5 séculos. E eu tenho sempre dito: a igreja precisa de uma nova reforma, porque a igreja está novamente se prostituindo, está se prostituindo com o mundo, está se corrompendo com o mundo, está novamente vendendo a salvação. Está ou não está? Porque a igreja do século hoje, o século atual, diz que você, para ser abençoado, você tem que dar as melhores ofertas, você tem que comprar a tua bênção. A igreja deixou de ensinar a contribuição pela generosidade, pela gratidão. Está dizendo que é abençoado, é próspero e dá mais, sendo que na verdade o intuito da oferta é sermos gratos, generosos, é aprendermos a nos desapegar do dinheiro, é para não cairmos na avareza, para não colocarmos o dinheiro acima de. Então nós damos para nos livrarmos da avareza, para nos desapegarmos do material, para dizer que somos gratos pelas bênçãos que nós recebemos de Deus, e não para comprarmos bênçãos e muito menos a salvação. A igreja hoje do século XXI está caindo no mesmo erro da igreja do século XVI.
Precisamos de uma nova reforma. Esse reformador da igreja cristã, quando ele estava para morrer no leito de morte, ele teve uma visão. Naquela visão, Satanás se apresentou a ele com uma grande lista, tipo aqueles rolos de papel contínuo que era usado em computador antigamente. Uma lista enorme, um rolo de papel grande que não acabava mais. E Satanás passou essa lista na frente dele. Olha aqui, Martinho Lutero, grande reformador, daquela forma sarcástica, irônica como Satanás ele é, o grande reformador da igreja. Você está quase morrendo, né, seu desgraçado? Você pensa que vai para o céu, mas ó, eu conheço a tua vida, do começo ao fim. Lembra desse pecado que você cometeu, ainda lá quando você estava recluso lá, na torre lá dos conventos? Olha esse outro, olha. E mesmo depois que você saiu de lá, Martinho Lutero, que você reformou a igreja, olha como você continuou pecando. Olha esse, ó. Martinho Lutero, você está morrendo, e quando você acabar de morrer, você vai estar nas minhas mãos. Eu finalmente vou ter, Satanás dizendo, eu simplesmente vou ter você, porque você, com todos os pecados, você não tem a salvação, você não vai para o céu. E Martinho Lutero continuou tranquilo ali no seu leito. E quando Satanás acabou de falar, ele simplesmente disse assim: ah, é? Satanás, você esqueceu de incluir uma coisa aí nessa lista. O quê? Você está querendo confessar que você tem mais pecado além disso? Você esqueceu uma coisa, Satanás. Escreva aí no final dessa lista que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aleluia! Quando Satanás nos acusar, por que ter medo dessas coisas que estão acontecendo? Por que ficar temeroso? Se o Senhor Jesus disse em Mateus 24 que quando essas coisas começassem a acontecer, era para estarmos felizes, era para estarmos jubilantes, porque a nossa redenção está para cima. Ou você espera alguma coisa desse mundo ainda? Você espera alguma coisa desse mundo? Sinceridade? Ah, pastor, eu não me cansei ainda. Eu queria tanto aquela festa de casamento, usar aquele vestido de... Preciso Jesus voltar. Dane-se! Dane-se! Você vai estar casando com o noivo, o Filho de Deus. Você quer um casamento melhor do que estar casando com Jesus Cristo? Você é noiva de Jesus. É melhor do que qualquer casamento na terra. Pastor, mas eu não tenho minha casa própria ainda. Eu sonhava tanto com aquela casa bonita e tal. Estou até guardando dinheiro. Dane-se! Você vai ter um aposento, um quarto, um lugar na grande mansão celestial que Jesus está preparando para nós. Ele disse em João 14: filhinhos, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. E quando eu voltarei para vós, levarei-vos para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós comigo para sempre, por toda a eternidade. Está preocupado? Ah, pastor, eu não comprei aquele carro ainda, eu estou tirando minha carta, já tirei para os outros para ter aquele carro. Dane-se! Como anjo, você vai andar em carros de fogo, você vai ser uma labareda viva, vai poder percorrer todo o universo sem precisar de carro, sem precisar de avião, sem precisar de nenhum outro meio de locomoção. Veículo não vai ser problema para nós, não vai ser problema. E além do mais, vamos estar para sempre livres dessa nojeira do mundo, livres para sempre dessa corrupção. Lá não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, porque o Cordeiro enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que é melhor que isso? Não vamos ter mais tristezas, não haverá mais depressão,
Então, olha, glória a Deus, aleluia, já estamos nesse ponto. Documento único com chip. Logo, logo a conta bancária do documento. Logo, logo na mão das pessoas, não na minha, não na nossa, mas na mão das pessoas. Não vamos mais comprar nem vender, o dinheiro para nós não vai querer dizer mais nada. Aí é que os verdadeiros cristãos vão ser provados, hein? Primeira coisa que vai perder, seu emprego. Seu patrão vai cobrar, cadê o seu documento aí? Você não tirou ainda? Não atualizou-se ainda? Não colocou o chip? Sinto muito, mas nem passa aqui pelo cartão de ponto, vai ser na mão. Você vai chegar lá no banco, o gente vai dizer, cadê o chip? Não posso, você não pode movimentar a conta. E nessa hora de desespero, hein? 3 anos e meio nessa situação. 3 anos e meio. Sabe o que é isso? Pode ser que o arrebatamento aconteça no primeiro ano da tribulação. Menos ruim, né? Pode ser que aconteça com 2 anos. E se demorar 3 anos e meio, hein? Que é a minha tese. Jesus. Metade desses cristãos vão morrer ou de fome ou martirizados, porque todos nós seremos perseguidos. O mundo não nos tolerará mais. Eles vão dizer, esses crentes, esses cristãos sempre contra o sistema, sempre atrapalhando. Agora que o mundo está numa boa, agora que não há mais violência, não há mais assalto, não há mais sequestro, não há mais roubo, o dinheiro que era a raiz de todos os problemas não existe mais. Agora que estamos numa boa, ou agora que esse governador mundial arrumou o mundo, a economia está ótima, todo mundo tem o que comer. Esses cristãos sempre com essas bobeiras, tem que matar todos esses. Aí, muitos se refugiarão em algum lugar, terão suas próprias hortinhas, farão suas plantações, colheitas, enquanto ninguém vier perturbar, viverão de alguma reserva, mas muitos morrerão nesse tempo, porque o fogo vai provar todos. Mas os que estiverem vivos, quando naquele glorioso dia o Senhor ouvida a voz de Deus, ressoada a trombeta do arcanjo, ouvido o alarido dos anjos, o Senhor vai dizer, Deus vai dizer, vai meu filho, busque a minha noiva remanescente.